Leitura Bíblica Anual 2022, dia 300, 17 de dezembro, sábado. Ester, capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias, o seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parzandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Ester: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Ester disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Ester foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles não deixariam de comemorar estes 2 dias segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a maioria deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram, com toda a autoridade, uma segunda carta, para confirmar a carta de Purim.
Mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes haviam ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Ester, capítulo 10. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Esdras, capítulo 7. Passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E, como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e, no 1º dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Estou decretando que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo de seu Deus, em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus, em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus, e os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo de seu Deus e que você tiver de providenciar será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue. Entreguem diligentemente tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar, até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo o que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu, pois por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem,
todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor, em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Esdras, capítulo 8. Estes são os chefes de famílias, e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias; dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e, com ele, 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e, com ele, 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e, com ele, 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e, com ele, 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e, com ele, 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e, com ele, 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e, com ele, 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e, com ele, 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e, com ele, 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e, com eles, 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e, com eles, 70 homens. Eu os reuni perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. E os enviei a Ido, chefe de Casifia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E, como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos em número de 18. Também mandaram Asabias e, com ele, Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, em número de 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então ali, junto ao rio Aava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serabias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali estava tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão precioso como o ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Vigiem e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos, para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus.
Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Esdras, capítulo 9. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que temiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse é terra impura, por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente nem alguém que escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras, capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele.
e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, que pertencem aos povos desta terra. Mas, quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus. Que se faça segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel jurassem que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém, e que, se alguém, em 3 dias, não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: Vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta: Que assim seja, faremos segundo as suas palavras. Porém, o povo é muito, e, sendo a época das chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isso não é coisa que se faça em 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos neste assunto. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação, e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham a eles num dia marcado, acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus, por causa desta situação. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Os que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes de famílias, segundo a casa de seus pais, e se sentaram no 1º dia do 10º mês para examinar essa questão. E, no 1º dia do 1º mês, concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dentre os filhos dos sacerdotes, foram encontrados os seguintes que tinham casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram mandar embora as suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade e Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binuí, Simei, Selemias, Natã,
Adaías, Maquinadibai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebna, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham filhos destas mulheres.